Shalom Adonai. Shalom Adonai. No vídeo de hoje, a gente vai explicar como que a gente está se aproximando do grande terremoto que as Escrituras falam no capítulo 6, versículo 12. E também vamos explicar o que está acontecendo na Turquia e quais são os terremotos ainda que virão, porque vai vir muito terremoto naquela região da Turquia, da China, o sul da Europa, vai ter muito terremoto ali, tá? E Coreia do Norte, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, toda aquela região, ela vai ter ainda grandes terremotos e a gente vai explicar como. Quando você pega aqui, ó, e vai ler o versículo 12, observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Então a gente vai ficar aqui no houve um grande terremoto. Que terremoto é esse e como a gente está se aproximando? Você vai conseguir entender a inversão magnética e por que está ocorrendo terremoto pelaquelas região e vai ocorrer mais ainda, tá? E terremotos maiores. Aqui é o mapa da Terra na Lua. É esse o mapa que eu adoto. Eu vou fazer uma explicação aqui que vai servir para vários vídeos que eu vou fazer de inversão. Então presta atenção, tá? Ó, aqui você tem o Sol central. Esse é o nosso Sol central, que seria essa imagem para você compreender. Ó, eu vou colocar a imagem, tá? Seria isso aqui, ó. Esse é o nosso Sol central, que ele está criando um jato de plasma central e você tem outro jato de plasma criando a polaris, tá? No nosso modelo. No outro modelo que a ciência mostra, ela também mostra que você tem o núcleo da Terra, que o nosso seria esse Sol central, eles mostram esse núcleo da Terra, tá? Que é aqui que é criado o campo magnético da Terra. Então a ciência mostra dessa forma e a gente mostra também que é o Sol central nosso, tá? E como ele é feito. Então é esse Sol, que é o nosso Sol central, que está criando a holografia magnética, tá? Então até aí você compreendeu, né? Nessa região aqui, ó, você tem uma cadeia de vulcão que ela se chama dorsal mesoatlântica. Vulcões, eles são bateria. O que ele está fazendo? Ele está criando, ele está ligando a Antártida com o Polo Norte. Tá vendo o Polo Norte aqui, ó? Então, o Polo Norte é uma bateria. Imagine que aqui é os dois polos da bateria, tá? Que seria nessa imagem, ó, para ter compreensão, tá vendo? Ó? É uma cadeia de vulcão que ela está aqui, e ela se chama mesodorsal atlântica, tá? Que seria, na imagem correta, né? Agora que a gente sabe, que a Lua mostra, seria assim, ó, tá? Ó, a África tá aqui, ó, tá vendo? Olha o bico da África, tá? Que seria isso aqui, né? Ó, o bico da África aqui, ó, tá? Só para você ter uma compreensão. E aqui tá o nosso Sol central e o bico da África, tá? Estou mostrando aqui nessa imagem para você ter compreensão. Você sabe que a inversão magnética, ela tem um padrão. Ela é um padrão bíblico, tá? Ela é um padrão bíblico e ela tem 5 etapas. Então, o que é 5 etapas? Deixa eu mostrar, que eu quero a compreensão total de vocês, tá? Em coisa simples. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas como eu vou fazer vários vídeos de inversão, então isso é a base de tudo. Você tem que entender esse vídeo para entender tudo depois. Depois eu vou fazer um vídeo de plasma. Você sabe o que ocorreu lá no passado. Esse Sol central, quando chegou em 1617, ele começou a lançar plasma, tá? Ele está lançando plasma, ele está jogando plasma na nossa atmosfera. Então ele começou o padrão de 400 anos. O que é o padrão de 400 anos? É o padrão que simboliza os 400 anos da escravidão do povo judeu no Egito, né? O povo hebreu. Eles ficaram 400 anos escravos. Então esse padrão simboliza isso. E essa data aqui, você tem que puxar no dia 23 de setembro de 2017, Apocalipse 12. Se você puxar 400 anos, você vai cair em 1617. O que aconteceu? Ó, o plasma foi, e quando o plasma foi lançado, quando ele chega aqui no bico da África, ó, ele vai chegar aqui nesse bico da África e ele vai cortar a corrente da Terra. Então, quando ele cortou a corrente da pilha, é como se a pilha entrasse em curto-circuito. O que aconteceu? O Polo Norte começou a aquecer e a Antártida está criando gelo. A Antártida está
em baixas temperaturas e o Polo Norte em altas temperaturas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele vai reduzir 1/3 da Terra e ele vai reduzir 1/3 do tempo, que já começou, né? Ele vai fazer a última semana de Daniel em 16 horas. Então, o padrão de 400 anos, ele colocou a Terra em curto-circuito. E o que criou, o que fez isso? Ele criou a anomalia magnética do Atlântico Sul. Aí, ó, essa é a anomalia. E o que simboliza a anomalia? A anomalia magnética do Atlântico Sul simboliza a bolha de sabão. A bolha de sabão é assim, ó, que eu sempre falo. Imagine que aqui é o campo magnético da Terra, ó, o maior, tá? Aqui que a Terra está fazendo? Primeiro, ela está fragmentando em várias bolhas de sabão. Por que ela está fazendo isso? Ela está aqui, ó. Essa bolha de sabão, ela tem o próprio campo magnético dela. Ela já não tem mais esse campo magnético da bolha gigante. Então, o que acontece? Essa anomalia do Atlântico Sul, a anomalia magnética do Atlântico Sul, é uma bolha menor que hoje está entre a África, o Oceano Atlântico, e sobre o sul do país, sobre a Argentina, sobre o Chile, está naquela região. É a primeira bolha que surgiu nesses, bem dizer, 400 anos. É a bolha mais velha, porque tem bolha para todo lado. Ah, por que eles estudam essa bolha? Porque eles sabem que essa bolha colocou a Terra em curto-circuito. E você acredita que as coisas do Criador estão na simplicidade? Tem coisa que dava para resolver, você quer saber. Mas, por mais que tem hora que a pessoa ela tem tanta tecnologia e ela tem tanto assim, conhecimento e acadêmico, só que eles não prestam atenção na coisa simples. Então, tem soluções de problema que estão em coisa simples. Tá? E eles nunca virão isso, porque eles não têm a simplicidade, eles acreditam na ciência, né? Então acaba não vendo a coisa simples, tá? Talvez se vissem uma coisa simples nesse modelo, saberia como resolver, né? Mas o pai está no comando e ninguém vai intervir, né? Então o que acontece? Depois você teve, em 1897, o padrão de 120 anos. Você tem que lembrar que o plasma ele é o quarto estado da matéria. Então, como que é o etapa do plasma? Ó, é água, depois você tem granizo, depois você tem neve e depois você tem fogo, né? Por isso que Pedro fala que os céus estão sendo preparados no emaranhado de fogo. Esse padrão de 120 anos, como Israel agora é o relógio, se você puxar 120 anos, vai cair a partir de 2017, vai cair em 1897, quando Theodor Herzl ele monta o primeiro congresso sionista na Suíça, lá em Basel, e aqui é brotada a primeira figueira do Estado judeu, né? A figueira começa a nascer. Depois você tem o padrão de 70 anos, quando você puxa 70 anos a partir de Apocalipse 12, de 2017, você vai cair em 1947, é quando a ONU decide que Israel será país. E eles montaram o governo em 1948, né? Mas o decreto saiu em 1947. Tanto é que se você puxar 100 anos para trás, você vai cair em 1917. É o Tratado de Belfort. É quando a rainha da Inglaterra autoriza todo judeu ir para Israel e ter terra, tá? E depois você tem o padrão de 7 anos, que simboliza de Gênesis a Apocalipse, os 7 dias da criação, tá? E simboliza isso. Você vê que Israel é o relógio, tá? E você tem o plasma chegando. 7 anos, se você vê, agora é o contrário. Em 2017, Apocalipse, você teve o primeiro sinal de Apocalipse 12. Então, o que significa até esses 7 anos, de 2017 a 2024? A última era da graça, tá? Os últimos 7 anos da igreja na Terra, tá bom? Porque aí vai vir o arrebatamento, né? Só que no horário, o dia, a hora, ninguém sabe, somente é o pai. Aqui é um estudo, tá? Eu não marco data de arrebatamento, tá bom? E depois você vai ter o padrão da inversão de 7 dias, que simboliza os 7 dias que Noé ficou na arca antes do dilúvio, tá? Simboliza isso, tá? Então, esse plasma, ele que está fazendo a chuva, acontecendo no litoral paulista, que eu vou fazer um vídeo para explicar, que vai subir ali no relógio do Criador. Então você entendeu a lógica do plasma e a bolha de sabão. Porque agora eu vou começar a explicar outro assunto e eu vou falar bolha de sabão. Então você já vai saber por que eu expliquei bolha de sabão. A Terra em curto-circuito. Então está explicado. E essa é a base
para você entender tudo que eu vou começar a falar agora, tá? Ó, vamos iniciar. Para explicar como que está sendo feito a preparação desse grande terremoto que as escrituras falam. O nosso Sol central, que cria o campo magnético da Terra, que é esse aqui, ó. E eles te mostram assim, tá vendo? Eles mostram assim. Então, é ele que está criando o campo magnético da Terra. No meu estudo e no meu modelo, o campo magnético da Terra, ele é a gravidade. Eles não falam gravidade, o que segura tudo no chão? Para mim, é o campo magnético da Terra. Essa é a minha opinião e a opinião de todos esses professores que estudam com a gente. Então, o Sol central aqui, ele é positivo. A Terra é negativa. Então, ele atrai, ele está atraindo essa Terra, ele está comprimindo a Terra. Ele está fazendo assim, ó, imagina que aqui é uma camada de terra e aqui é outra, ó. Ele está comprimindo ela, tá vendo? Ele segura ela. Então, essas camadas de terra, elas estão sendo seguradas. Por que elas estão sendo seguradas? Pelo poder de atração positivo e negativo. O campo magnético que está consolidando tudo. É ele que está segurando todas as rochas, todas as camadas de terra. Que seria isso aqui, ó. É ele que está segurando tudo isso aqui, tá vendo? Tudo isso aqui. É ele que segura comprimido. É ele que está comprimindo uma camada de terra com a outra, com rocha, cristal. Ele que segura tudo, tá? Vou mostrar outra imagem. Imaginem que aqui é uma camada de terra e aqui é outra. O campo magnético é ele que está segurando, tá? É ele que comprime uma com a outra para você ter uma estabilidade aqui na superfície. Então deu para entender, né? A Terra é negativa e o nosso Sol central é positivo, tá? No nosso modelo, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é positivo e a Terra é negativa. Então ele está atraindo, ele está comprimindo uma camada de terra, rocha, uma na outra. Ele dá essa sustentação. Conforme esse Sol central está despejando o plasma, ele vem despejando o plasma está indo para lá. E você tem a diminuição do campo magnético, porque o campo magnético ele está diminuindo. E conforme ele está diminuindo, ó, você está tendo a sustentação desse campo diminuindo, e o plasma sendo lançado. Deu para compreender isso, né? Então, quem está afastado desse campo magnético hoje? Austrália, Nova Zelândia, aqui a Lemúria já está afundada. Então, você pega aqui, ó, Japão, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Indonésia, todas essas ilhas aqui, ó. Aí você pega a Índia, eles estão muito mais afastados do que nós. Aí o que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá é que eles estão perdendo a sustentação. A Terra está perdendo essa sustentação, ó. Vou explicar. Tá vendo aqui, ó? Essa sustentação está sendo perdida, tá? Porque está diminuindo o campo magnético, ele não está mais comprimindo, ele não está mais segurando as rochas. Tanto é que o que está acontecendo hoje em relação às placas? Vou mostrar aqui, ó. Hoje você está tendo aqui, ó, a placa africana, essa aqui é a placa arábica. Você tem aqui, ó, a placa indiana. Você tem a placa euroasiática. Essas placas aqui, ó, placa da Filipinas, placa do Pacífico, elas estão ficando mais altas. Por que elas estão ficando mais altas? Porque elas estão perdendo essa sustentação do campo magnético. Então, elas estão indo para cima e essa placa africana e essa placa arábica, essa está entrando embaixo da euroasiática. A placa indiana também está entrando embaixo da euroasiática e a africana está entrando embaixo da arábica. Então, aqui, como que vai acontecer? Ó? Cada placa aqui, ó, essa vai começar depois a levantar e a placa sul-americana vai entrar embaixo dela. É assim que as escrituras estão preparando o grande terremoto. Só para você ter uma noção, quando você tem a anomalia magnética do Atlântico Sul, ó, você vai entender agora aqui, ó. Vou mostrar de novo essa imagem da bolha. Imagine que aqui é lá na Rússia. Vou dar um exemplo lá na Rússia, que lá está acontecendo. Lá tem um pedaço de uma bolha que pode estar em cima de uma cidade. Pode estar em cima de Campinas, pode estar em cima dos Estados Unidos, numa cidade de lá, Nova York, qualquer lugar do mundo. Então, quando o campo magnético vai zerando, as coisas vão perdendo a sustentação. E o que acontece? Elas perdem o peso, então elas ficam flutuando. Tanto é que isso vai acontecer na última semana, nos últimos 7 dias da inversão, tá? Depois eu vou explicar porque os Atlantes, eles falam de um sinal e eu vou explicar isso agora que eu vou fazer vários vídeos de inversão. Então, o que está acontecendo?
Lá na Rússia, o campo magnético tem uma parte pequena lá que diminuiu quase zero. Então, quando você joga as coisas, não tem mais peso. Elas flutuam. Tanto é que eu vou mostrar um vídeo agora do cara jogando uma pedra na água e a pedra não vai afundar. Vamos ver o vídeo e depois eu volto. С сыном гуляли по заброшенному рту, нашли лужу. Не просто лужа, в ней камни не тонут. Реально не тонут. Так, где взять камень? Вот. Он не тонет. Камни, которые не тонут, капец. Вода, в которой не tонут камни. Então, o que está acontecendo lá onde o homem, lá na Rússia, que ele jogou um pedaço de pedra e a pedra não afundou? Está acontecendo o campo magnético nulo, é a diminuição. Conforme vai tendo a diminuição, o que acontece? As coisas começam a flutuar, perde o peso. Primeiro vai perder a sustentação. Hoje você está vendo até, como fala? Fonte, não é fonte? Nascente de água, perdão, nascente de água saindo com fogo. Por que está acontecendo isso em vários lugares do mundo? Porque está tudo perdendo a sustentação. Então está criando igual espaço entre as rochas. E aí o que acontece? Um gás que estava lá embaixo, ele começa a subir e sai lá onde saía a nascente d'água, tá? Ele é mais leve, ele vai subindo, tá? Então é isso, por isso que está tendo um monte de fonte saindo fogo, tá? Então aqui lá onde ele jogou a pedra está um campo magnético nulo. E se isso vai abaixando mais, o que acontece? A pedra começa a flutuar. Teremos terremoto próximo da inversão que os escombros não irão cair. Tudo vai flutuar. Vai mexer e tudo vai flutuar para cima, tá? Bem próximo da inversão isso, tá? Então, o que está acontecendo lá é que as placas tectônicas estão perdendo a sustentação, elas estão se levantando, por isso que a placa africana está entrando embaixo, é ela que vai levantar, porque aqui está mais longe do campo magnético, ó, a diminuição aqui é muito maior, e ele tem o plasma chegando, então a inversão que está no comando de tudo. E quem está no comando da inversão é o Pai. Então nada a temer, não tema, tá? Se arrependa, busque santidade e crê no sacrifício do madeiro, porque aquele que tem medo é porque ama o mundo, tá bom? São pessoas que amam o mundo, tá? E aí ficarão, então não tenha medo, você é um guerreiro celestial. Tire a espada da bainha, tá? Você já não tirou uma vez, talvez foi por causa de medo. Tire e grite glória, aleluia. O Pai vem para te dar um abraço, Ele te ama. No próximo vídeo, vou explicar o que aconteceu no terremoto da Turquia. Vou explicar tudo, por que saem aquelas luzes, tudo. Vou explicar para você ter compreensão. Por que fica formato daquelas nuvens, também vou explicar isso. Tudo eu vou explicar, tá? Shalom Adonai, baseado no nosso modelo e na nossa humildade. E eu queria também agradecer ao professor Vinícius, ao professor Levão, muita gente que me ajuda, tá? E ao professor Lupercio, tá bom? De São Paulo, tá? Queria agradecer a todos eles, que todo mundo dá sua opinião nas pesquisas, então é isso aí, tá? Vamos caminhar com humildade, mas segurando na mão do Pai. Eu tento passar em uma linguagem simples, tá? Para a pessoa ter entendimento. Então, no próximo vídeo, eu explico o terremoto da Turquia.